Graça e paz em teu coração, meu irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robson. Eu sou o pastor Cancela, em mais um bate-papo entre pastores, e um tema hoje bastante polêmico, mas com certeza vai ser de bênção para o teu coração, baseado justamente nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé, prática e conduta. Glórias a Deus. E o tema de hoje é divórcio. Divórcio. Tantos divórcios têm acontecido nos dias atuais e também na época ao qual o Senhor Jesus estava. E nós vamos ver no decorrer da leitura bíblica, para nós vermos que a humanidade cada vez mais anda de mal a pior. E uma das coisas ao qual Deus abomina, uma das coisas ao qual Deus odeia é o divórcio. Deus odeia o divórcio, pastor. Porque Deus ele instituiu o casamento e o casamento ele sempre vai ser vitalício. Né? Deus teve como testemunha justamente ele mesmo quando uniu os dois, homem e mulher. Deus estava como testemunha no casamento, né, daquele casal, né, de um casal. Então, Deus odeia, porque é uma aliança, o casamento é uma aliança. Uma aliança não pode ser quebrada, uma aliança não deve ser quebrada. E onde a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, em Malaquias 2, versículo 16, diz assim: pois eu, é Deus, né, odeia o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência. Isso eu busquei na tradução da King James Fiel. Então Deus ele odeia o divórcio, mas por causa da dureza de coração do homem, né, Deus passou a tolerar. O Moisés, né? Moisés no livro de Deuteronômio, a gente vai fazer a leitura disso aí para os irmãos. Deuteronômio 24, 1 a 4, né? Mas antes nós vamos mostrar, enfatizar a respeito do casamento. O casamento, como o senhor falou, é uma aliança ao qual, né, ela é vitalícia. O casamento ele só deve ser dissolvido, né, aos olhos de Deus e segundo a palavra de Deus, somente seria dissolvido com a morte de um dos cônjuges. Né? Então, naturalmente, ele seria dissolvido. Mas, olhando para os dias de hoje, olhando até mesmo na Bíblia, né, há tempos ao qual o homem ali já existia, né, o casamento foi sendo banalizado. Né? Continua, né? Continua sendo banalizado. Hoje, parecendo, podemos dizer que existe aquele ditado, né? A fila anda, a pessoa casa com a pessoa por interesses sexuais, casa com a pessoa porque estava apaixonada, ou até por outros interesses. Né? Por exemplo, nós estamos no Japão, quantas pessoas chegam aqui no Japão casadas se separam, pastor? Verdade. Se divorciam, pastor. Existem muitos casos. Eu já tive uma infelicidade de ter um caso assim, tipo, uma pessoa querendo casar justamente por causa, queria ter liberdade sexual. Achou que o casamento era só isso, liberdade sexual. E o meu conselho, o conselho que eu ainda permaneço, do meu ponto de vista, não mudou de lá para cá, foi: casamento não é liberdade sexual. É muito mais profundo do que isso aí, envolve muitas outras coisas. No fim, aconteceu que o casamento não deu certo. Todos nós temos que olhar com muita seriedade a respeito do casamento. Né? Não somente como um escape, como uma liberdade sexual, não somente como uma muleta para alguns, de repente. Nós estamos no Japão e descendentes, né, lá no Brasil, ao qual trabalharam muito, dedicaram muitos anos da sua vida aqui, comendo, né, até poucas coisas, hakuen, aquela coisa bem regrada, chega no Brasil com a poupança, com o dinheiro, e muitos crescem os olhos, acham que o Japão, por exemplo, ganha-se muito dinheiro aqui, casa-se por um certo interesse com essa pessoa. Quando vem aqui para o Japão, vê que a realidade é outra, ou até mesmo só o caso de estar aqui, e de repente se separa. Infelizmente acontece isso é olhar o casamento sem seriedade. Infelizmente, a gente convive, hoje eu convivo com um caso assim. Pessoas que casou, tipo, talvez para ajudar alguém, ajudar fulano, beltrano, que precisava de um visto, e coloca o casamento como sabe, uma coisa superficial. Aí eu vou, me caso e pronto, depois não dá certo, separo. Assim estão banalizando de todas as formas hoje. E infelizmente a pessoa tem que ver com tanta seriedade isso, se a justiça ela libera o divórcio, né, tem que se ter o temor a Deus, porque Deus, ele
odeia. Está escrito na palavra dele, está escrito em Malaquias 2,16, Deus fala que ele odeia o divórcio. Odeia o divórcio, porque o divórcio é uma quebra de aliança, né? E uma aliança não pode ser quebrada, e principalmente uma aliança matrimonial, né? Ao qual Deus, como o senhor falou, né? Deus estava ali naquele momento como testemunha, né? E Deus espera, Deus acredita que essa união, ela é para sempre, até que a morte os separe. Agora, por mais que agora no mundo secular, o divórcio é uma coisa comum, virou comum. Acaso tem pessoas que casaram, demorou um mês, já se separaram, depois de divorciaram, ou se divorciaram de uma vez, não teve nem tempo de separação, nem vou estudar o caso, já divorcio e pronto, e acabou. Uma tal de incompatibilidade de gênio. O problema é esse. Essa incompatibilidade de gênios tem sido o grande patamar. O ápice não digo nem da separação, do divórcio, pronto. Divórcio. Não é? Essa incompatibilidade de gênios seria justamente, sabe, o que tem usado como pretexto. O mundo secular tem usado isso como pretexto para se divorciar. Porque, com toda certeza, né, se no período do namoro, no período do noivado, se a pessoa prestasse atenção no outro, né, não estaria tendo esse problema de incompatibilidade de gênero. O grande problema é que muitas vezes eles nem querem nem ouvir um conselho, porque na verdade esse assunto sobre o divórcio à luz da Bíblia, nós vamos mexer com o povo cristão, na verdade. O mundo secular vai dizer isso é besteira. Agora, então, como a gente vai mexer com o povo cristão, então o aconselhamento que a gente dá antes de tomar essa decisão para que amanhã não venha sofrer uma separação, ou venha sofrer um divórcio e venha ter consequências futuras dessas decisões. Então, por que não pede um aconselhamento pastoral? Pastor, você lembra do nosso assunto, uma das lives a respeito sobre o beijo? Sim. Muitas vezes um beijo leva uma decisão, a isso, infelizmente. Uma decisão errada, uma coisa tão frustrada simples, depois. Simples. Entre aspas, boba. Sim. Que muitos vão lá, não, isso é bobeira. Não. Pode chegar a um divórcio lá na frente. Vai, porque é uma decisão tomada precipitadamente. Então, por isso que eu digo, volto a tocar no assunto sobre por que não pedir conselhos? Procure o seu pastor. Se você acha que o meu pastor não tem gabarito, qualidade para isso, então procura a direção de outra pessoa. Sim. Mas alguém que tenha, sabe, uma base, uma pessoa que já tem um entendimento disso aí, que pode lhe dar um aconselhamento sobre um futuro casamento, para não cair nesse problema que vai ter consequências. Né? Observe a pessoa, observe, né, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, como é a procedência dele, como é a procedência dela antes de tomar a decisão do casamento. Verifique tudo isso, não seja levado pela emoção, né? Não seja levado pela paixão. A paixão, ela acaba, né, pastor? Ela acaba, vem, depois vai. É um fogo que começa, daqui a pouco termina. Aí também, para não acontecer, lá no futuro, no casamento, chegar e falar assim, mas o amor acabou. O amor acabou entre nós. O meu amor por ele, o meu amor por ela, acabou. Não acabou. Porque amar é uma decisão. É uma decisão por quê? Porque é um mandamento. O primeiro mandamento qual que é, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? É uma decisão, é uma decisão nossa de amar a Deus ou não. Então não é algo que nasce, né, que aparece. Não. É uma decisão nossa. Então eu decido amar a Deus ou não. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo também. É uma decisão. É uma decisão. Então, no casamento, decida amar. Decida a perdoar, né, a certas questões que podem ocorrer. Né? Tenha o temor no seu coração de que Deus, ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas, porém, por causa da dureza de coração do homem, né, pastor? Por causa da dureza de coração do homem, Deus, ele passa a tolerar. É o que aconteceu no livro de Deuteronômio. Né? Deuteronômio. Né? No capítulo 24, versículo de 1 a 4, a gente vai ler o texto que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito uma carta de repúdio e lhe dará em suas mãos.
e a despedirá da sua casa. E ela, pois saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer, ele fizer escrito uma carta de repúdio e der em suas mãos e a despedir da sua casa, ou se esse último homem a tomar para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor Deus lhe dá por herança. Então esse texto justamente trata, justamente porque Moisés estava passando por uma situação, uma pressão, na verdade é uma pressão, e o povo estava se separando, estava se divorciando, caso de divórcio, por qualquer motivo. Ela engordou, ou vamos colocar aí, a carne salga todo dia, ou ela não tem opção para cozinhar. Era mais ou menos assim, banalizado mesmo. Qualquer coisa, eu não quero mais você. E dava a carta de divórcio, tá aí a carta, e você está livre. E assim acontecia naquele período. Então, houve justamente, no livro de Mateus, houve agora um confronto dessa questão pelos discípulos. Eles perguntam ao Senhor Jesus. Vamos lá para o texto então, Mateus 19:3. Deixa eu ler aqui. Os irmãos acompanham, está aí, eu tenho aí aqui. para nós. E assim diz, Mateus 19, versículo 3, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É justamente o que aconteceu. Ele fez essa pergunta baseada em Moisés. É o que aconteceu naquela época. E com Moisés. Isso. Estava acontecendo nessa época. Mesma coisa. E pastor, e nos dias de hoje, infelizmente? Hoje piorou, né, a situação. Piorou. Né? Mas o texto é justamente o que ele está falando. A pergunta é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? É justamente a mulher engordou, então repudia ela. Repudia ela, dá a carta. A mulher fritou o ovo, sei lá, salgou a carne, salgou o feijão, repudia ela. Então, é justamente essa pergunta que ele está fazendo, baseado em um livro de Deuteronômio que não mudou até no dia de Moisés, até no dia de Jesus. Ele faz a pergunta. E a resposta de Jesus é: então respondeu ele, Jesus Cristo, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Uma aliança. Por isso que Deus, ele abomina o divórcio. Por isso que Deus, ele odeia o divórcio. Porque o homem e a mulher, quando se casam, Deus é testemunha dessa união, os dois se unem, se transformam, se formam uma só carne. Um só. É uma aliança. Aliança, pastor, se nós observarmos, ela não tem fim. Ela não tem fim. Não existe rachadura na aliança. Não existe uma brecha na aliança. A aliança, ela tem que estar completa. Completa. Né? E por isso que Deus, ele vai lá e abomina. Por qualquer motivo estavam dando carta de divórcio. Hoje em dia, por qualquer motivo também estão dando carta de divórcio. E continuando o texto? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porém, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí ele continua o 7, justamente referendo a Deuteronômio. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Uma permissão. Permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porque Deus, né, ele almejou, ele queria, ele desejou, o projeto de Deus com relação ao casamento, a única forma de dissolver, né, o casamento seria somente com a morte de um dos cônjuges. Exatamente. Então, mas por causa da dureza de coração do homem, Moisés permitiu a carta de divórcio. A carta de divórcio, que em grego, né, nesse texto grego, se nós buscarmos, se você buscar a palavra ao qual se coloca aqui, nessa permissão, esse de divórcio aqui, é apostácio, pastor. Apostácio.
E repudiar, né, é o próprio ato de divórcio, que é apólio. Apólio. Então são duas palavras em grego, do texto original grego, que são usadas aqui. Né? Seria apólio, que é repudiar, né? O repúdio, apólio, e também o divórcio, ao qual é falado aqui, que é a carta de divórcio, que significa, né, que seria apostácio. Apostácio, que é a própria carta de divórcio que é dada. Que foi dada por Moisés. Só que o texto continua, pastor, vamos até o 9. Até o 9. Isso. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, é Jesus chegando e comentando, Jesus chegando e orientando, ordenando, porque quando Jesus fala é ordem. Quando Deus fala é ordem. Na verdade, eu, porém, vos digo, quem repudiar, né, apólio, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, porneia, grego, né? E casar com outra mulher, comete adultério. E a que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe seus discípulos. Aí eles chegam e tomam um susto. Né? Disse seus se essa é a única condição do homem, relativamente... se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Tomaram um susto. Porque naquele tempo estavam se divorciando por qualquer coisa. Por isso que Jesus deu uma consertada aqui. Deu uma consertada. Por qualquer coisa, mas Moisés deixou, por qualquer coisa, podia dar uma carta. Jesus falou, opa, vamos arrumar esse negócio aqui? Vamos dar uma arrumada nisso aqui? Não. Ele permitiu, porque o coração de vocês são duro. Porque não quer reconhecer que no princípio, ele escreveu aí, o coração de vocês são duro, porque não quis entender que no princípio não foi assim. Moisés ficou numa situação, porque vocês, como tivessem colocado Moisés na parede, aí Moisés falou assim, então tá, já que não tem jeito, então tá, dá uma carta de repúdio. Então, mulher, dá a carta para ela. Então é como se fosse uma pressão que Moisés tomou. Sim. Agora Jesus aqui, na maior tranquilidade, não tem quem colocasse ele na parede e pressionasse. É o próprio Deus. Ele pegou e falou, não, calma, não é bem assim não. No princípio não foi assim. Então, não vai banalizar. Então, o que eu digo é, se você separar por qualquer motivo e casar com a repudiada, comete adultério. A não ser, aí ele põe uma cláusula. Ele põe uma cláusula. A não ser, ele dá uma brandada, justamente para dar uma folga, digamos assim, essa pressão. Diz, olha, a não ser em caso de relação sexual ilícita. Em algumas traduções, por exemplo, está adultério. Adultério. Né? A palavra original, pastor, né, no grego, né, fiel ao texto grego, é porneia. E porneia, né, muitos vão falar que porneia seria uma relação sexual ilícita antes do casamento. Né? Prostituição. Sim, usa-se a palavra porneia para prostituição, mas também usa-se adultério também. E outra coisa, até mesmo incesto, como porneia. Sim, como porneia. Como porneia. Essa palavra que ela abrange tanto a prostituição, relação sexual antes do casamento, seria a fornicação, né? Abrange o adultério e também abrange até mesmo incesto. Agora, é bom deixar bem claro aqui que mesmo nesse caso que nós estamos tocando sobre as palavras de Jesus sobre relação sexual ilícita, neste caso dele pode haver aí uma cláusula do divórcio por causa da relação sexual ilícita, mas no entanto, nós como pastores, a essência ainda é perdoar. Por quê? Porque a gente tem que entender que a base, né, a base do cristianismo é o amor e o perdão. Então, esses dois sentimentos têm que fazer parte da nossa essência como cristão. Mesmo nesse momento difícil, houve uma traição, sim. Mas quantos casais não se acertaram? E hoje estão vivendo bem. Vivem bem. Depois de um pedido de perdão. Ah, mas pastor, alguém pode pensar, mas é a segunda vez. A terceira vez.
Ué, a gente vai ter que levar o texto sobre quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. Então, quando a gente, na realidade, pastor, quando a gente tem essa vida cristã arraigada no nosso coração, a gente tem uma das coisas, do sentimento que é a perseverança. Sim. De que uma hora a gente vai acertar. Não esquecendo que a escolha foi deles. Sim. Ou a escolha foi dele ou dela, não sabe quem traiu. Se ela traiu, a escolha foi dele. Mas foi ele que traiu, a escolha foi sua. Por isso nós tocamos nesse assunto no começo. Escolha bem, para não ter esse problema. Escolha quem casar, ore, conheça a pessoa. Agora, obviamente existe os deslizes. O meu namorado, quando eu e meu esposo, quando a gente namorava, era uma pessoa de moral, uma pessoa de respeito. Jamais pensei que isso ia acontecer com ele. Nem mesmo no noivado, sempre foi uma pessoa de boa índole. Agora, no casamento aconteceu isso aí. Não foi uma escolha. Aconteceu, se aconteceu o deslize, mas ainda o perdão favorece, é um favor que Deus colocou nos nossos corações, que tem como acertar. De repente vai falar assim, como eu comentei até no começo, o amor acabou, esfriou o amor. Não, decida amar, decida perdoar, né? Busque ver frutos, né? Busque fazer com que essa pessoa, né, dê frutos de arrependimento também. Né? Agora, uma coisa que é interessante também nesses casos, por isso que é um bom aconselhamento. Então, de repente, você que está passando por uma situação dessa, houve aí um caso de adultério, de uma relação sexual ilícita de ambos os lados, procure uma orientação. Porque nós temos que analisar os dois lados da moeda. Não estamos justificando. Nada justifica uma traição, mas se explica. E nessa explicação é que entra justamente o aconselhamento pastoral. Porque vamos ver, cada caso é um caso, né, pastor? Sim. De repente houve uma traição por parte dela, uma traição por parte dele. O porquê? Da origem disso aí? Por que levou ele ou levou ela a tomar essa decisão, esse deslize? Faltou justamente alguma coisa, um fator da parte dele, de mais atenção da parte dele ou de mais atenção da parte dela em relação à vida conjugal dos dois? Houve um relaxamento na vida conjugal? Então, o que aconteceu? Volto a dizer, não justifica, mas se explica. Justamente o aconselhamento serve para isso. E eu bato sempre numa tecla. Foi no princípio. Na escolha. Tudo foi no princípio, tudo foi na escolha. Muitas vezes se anteciparam, muitas vezes foram deixados levar pela emoção, pela paixão, pelo desejo sexual. Muitas vezes até viram, né, o defeito, o problema na vida daquela outra pessoa, né? Mas não, depois ele muda, ele vai mudar quando casar. Não, depois ela muda. Eu sempre bato uma tecla, pastor, eu sou um pouco teimoso com relação a isso. Está lá no começo. Porque a pessoa, ela no começo, ela mostra realmente, sabe? Ela sempre vai dar um sinal daquilo que ela realmente é. Né? Um conselho que eu sempre dou para pessoas quando vão casar, né, estão namorando, ou num processo de noivado, conheça essa pessoa antes de ter algum tipo de intimidade. Intimidade, sim, é somente no casamento. É só depois do casamento, só depois que o pastor fala assim, agora pode beijar a noiva. E deixar só isso para depois. Primeiro conheça bem, para não cair nesse problema. Não cair nisso ao qual, né, que possa se levar a algo que é tolerável por Deus, que é o divórcio. Agora, a grande questão é que, infelizmente, nós encontramos algumas denominações que abrem portas para isso. Abre portas, não deu certo, se separa. Não vamos citar o nome de igreja, mas tem denominação aí que os seus líderes podem separar. E pode se divorciar. É a banalização do casamento. Isso, infelizmente, isso está adentrando dentro de algumas denominações, mas graças a Deus ainda existem denominações que levam por seriedade isso aí. Só para salientar, só para trazer, tem um texto também, em 1 Coríntios 7, versículo 15, que também muitos apoiam, muitos usam, infelizmente, né, como uma desculpa, né, para o divórcio. E fala sobre o marido descrente, né, quando o descrente, mas se o descrente quiser apartar-se, né, do crente, né, aparta-se, né, se aparte dele. Então, em 1 Coríntios 7,15,
Muitos usam isso, né? Mas, pastor, se nós irmos também no original grego do texto ao qual nós estamos lendo, a palavra apartar, a palavra separar, ao qual é usada em traduções, pode ser apartar, pode ser separar-se, né? A palavra ao qual se usa aí, no grego original, não é apólio, né? Então, se de repente alguém é aconselhado, porque a pessoa se apartou, né? A pessoa sumiu, saiu de casa, então pode se divorciar, essa palavra não é apólio. Apólio seria repudiar. Repudiar. Né? Essa palavra também não é apostácio, que é a própria carta de divórcio, né? Então não é divórcio. A palavra usada, né, é chorizo. Chorizo significa, né, colocar entre, né, dar um espaço entre as pessoas, né? Até mesmo a palavra ir embora. Então não é como, por exemplo, né, a palavra apólio, que seria divórcio, que é liberar por completo. Por completo, certo. Então, vamos dizer assim, é uma separação de corpos. Por um tempo determinado. Por um tempo determinado. Né? Até que uma das partes, né, se resolvam. Porque o texto, vamos dar uma lida no texto, pastor? Esse texto que o pastor falou aqui, 1 Coríntios 7, vamos ler a partir do 10. Sim. Diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Sem casar. Esse é um dos grandes problemas. Mas vamos lá. Sem casar. Sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Então, aqui está dando uma ênfase. Você, por um tempo, você fica aí, pensa, conversa com o Senhor, conversa com Deus, vai para o joelho e... A pessoa, de repente, né, é o tempo para chegar e curar aquela ferida. Curar a ferida. É o tempo para ver o fruto na vida daquela outra pessoa. Ou você fica com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Já, aí, no mesmo lado, a mesma Tanto coisa. serve para o homem quanto para a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, aos outros. Se algum irmão tem mulher descrente, aí começa um outro texto. E ela consente habitar com ele, fique com ela, não a deixe. Isso. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, também fique com ele. Não abandone o marido, fica com ele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, aqui ela justamente, ou muitas vezes, até mesmo nesses textos aqui, a gente nem deu uma tocada nesse assunto, mesmo nos textos, o único texto que fala sobre casar de novo, porque alguém pode estar pensando aí, mas então eu posso me separar e eu vou divorciar e vou me casar de novo. Calma. A Bíblia, ela dá uma particularidade num caso de relação sexual ilícita, porém, ainda nós vamos conversar com essa pessoa para tentar repor esse casamento e acertar esse casamento, porque tem tudo para dar certo, porque o amor está no nosso coração. Se não tem, Deus coloca no coração. Se é uma decisão que a pessoa tem, não, pastor, eu queria, olha, mas não sei, vamos colocar em oração. Vamos orar e Deus vai mudar o teu coração para tomar uma decisão, uma segunda chance que seja, uma terceira chance que seja. Agora, a gente vai bater na tecla do perdão. Nesse caso, de repente não tiver jeito mesmo, não tem jeito. A pessoa está decidida. Está decidida, a gente não pode fazer mais nada. Nesse caso. A decisão de um divórcio é da própria pessoa. Só que nesse caso, de relação sexual ilícita. Isso, no caso, como a gente está tratando de assunto com semente a pessoas de dentro da igreja, essa pessoa que foi traída, ela tem a oportunidade de se casar de novo. O que traiu, não. Aí vai ter um problema sério. Porque a Bíblia não apoia. Porque não vai ter apoio bíblico. Então, mas isso não é justo, não é questão de justiça. Mas aí, pastor, é lembrar que Deus odeia o divórcio. Sim. E essa pessoa quebrou essa aliança, né, que ao qual Deus então fez. Devia ter pensado antes, porque a pessoa é cristã, ela tem entendimento da Bíblia, se não tem, devia ter tido. Sim. Tá entendendo? Ou então foi mal instruída, tá? E agora, antes de tomar, aí vou separar. Você vai separar. Você traiu? Vai pensando em trair? Porque isso é premeditado. Ninguém trai do dia para a noite. Sim. Ele olhou, ele desejou e paquerou até a traição. Até nesse momento todo, o Espírito Santo já falou no teu coração, obviamente, se ele é um cristão,
né? Pode ser que não seja aquele cristão aprovado, aquela pureza toda, mas o Espírito falou, olha, não toma essa decisão. Com certeza não tem ele dizer que, não. O Espírito Santo, de alguma forma, falou no coração dele. Deus fala. Não faça isso. Ele foi e fez. Agora vai ter que pagar o preço. Porque dentro de um padrão bíblico que a gente não pode fugir, não vai poder casar. E agora? Não pode casar. E agora? Mas não é uma questão de justiça. A questão é que a Bíblia diz que não pode. Então a gente não vai fugir, Pastor, não vamos passar a mão. A gente vai lá no princípio, por que não pensou antes? Exatamente. Porque antes de casar, antes de assumir um relacionamento, um casamento, uma aliança matrimonial, por que não pensou antes? Ou nem pensou. Porque... É uma seriedade, e durante também o casamento. E por que não pensou no momento em que você bateu o olho em uma outra pessoa e a desejou? Por que não pensou? Nas consequências que você, segundo a Bíblia, você não vai poder casar. Não vai poder casar. Incompatibilidade de gênio. Ah. Pode casar depois? A Bíblia não apoia. Não pode, não tem apoio bíblico. Não tem apoio nenhum, segundo casamento, somente nessa questão, né, do adultério. E se a gente não conseguir harmonizar. A gente vai, como pastores, a gente sempre vai tentar harmonizar, sempre vai fazer com que, né, as pessoas elas venham se unir, mas a Bíblia ela não apoia o segundo casamento. E até nesse texto que nós lemos aí, quando se o marido, segundo o texto nós lemos sobre o marido deixar a mulher ir, olha, eu não quero mais conviver com você, você pode ir embora. Mesmo essa pessoa foi embora, vamos supor que ela tenha sido agredida. Foi agredida. E sai. Violência doméstica. Pastor, então, tema para o próximo bate-papo. Violência doméstica. Violência doméstica, é um bom tema para o bate-papo. A pessoa está sendo agredida, né, é vítima de violência doméstica. Ela deve divorciar? Ela se separa por um período de tempo para não ficar agredida. Muitas vezes pode gerar até morte. 1 Coríntios 7,15. Isso, pode gerar até morte. Então, separa por um tempo. Corídizo, né? Apartar-se. Colocar um espaço entre as pessoas. Por um tempo, vamos ver se as coisas melhoram. Isso. Agora, se de repente esse marido que se apartou dela, ou mandou ela embora de casa, ou ela saiu por agressão e acabou fugindo por um caso de um risco de morte, e ele outro casamento, uma outra pessoa, ou trair, aí ele entra nesse texto que nós lemos agora. Aí é uma outra história. Mas é um assunto que a gente precisa, cada caso é um caso, então uma coisa fica bem clara. A Bíblia condena o divórcio, o Senhor condena o divórcio. Em último caso, é esse caso que nós acabamos de falar aqui, relação sexual ilícita, mesmo assim, adultério, né? Incesto, né, que é a palavra, vem da palavra porneia, porém, né, nós como pastores vamos sempre, né, buscar o reconciliamento familiar, matrimonial, né, de ambas as partes. O perdão está sempre em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe então. Que Deus abençoe a sua vida, né? Essa é o nosso ponto de vista como ministério à Igreja Verdade da Cruz. Nós reprovamos, né, o divórcio, sim. Nós vamos buscar sempre fazer com que o casal venha se reconciliar, né? Eles venham voltar a amar um ao outro. O perdão, né, sempre vem estar no coração e na vida desse casal, dessas duas pessoas, independente do que está passando. De repente é um caso como violência doméstica. Aqui nós pincelamos a respeito do procedimento, como deve se fazer, mas não é, ainda não. Assim, não é, vamos dizer assim, o motivo para o divórcio. Não é um motivo para divórcio, né? Não é um motivo para divórcio. Mas, né, o único motivo ao qual a própria pessoa, que ela é responsável, né, se de repente falar assim, não, eu vou divorciar porque o fulano ou a fulana, ela adulterou, ela traiu, ela quebrou a aliança. Isso é um motivo, assim, é uma responsabilidade da própria pessoa. Mas assim como Deus, né, nós não somos, nós reprovamos o divórcio. É tolerável. Sim, seria tolerável. Nesse caso. Tolerável. Né? Nesse tolerável. Né? E se você está precisando de uma ajuda a respeito disso, se você precisa que
a gente venha conversar contigo, né? Venha até um culto ou entre em contato conosco, né? Tem, né, o nosso mensage, tem um mensage do pastor Cancela, tem o meu mensage, tem o mensage da pastora, né, Marcela. Converse conosco, né? Venha falar conosco, de repente você está tendo um problema no casamento, né? Estar com relação a isso, né? Cada caso é um caso, vamos orar cada junto, caso é né? um caso, né? E conte conosco para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.